Boa noite. A gente começa a edição desta segunda-feira conversando ao vivo com a Mariana Jungmann, que está ali nas proximidades do Congresso Nacional. Ela acompanha a volta de deputados e senadores aos trabalhos e traz os detalhes agora. Boa noite, Mariana. Oi, Vanessa, Catiúcia, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, o clima aqui hoje era de confraternização. Os presidentes da Câmara e do Senado foram recepcionados aqui no Congresso Nacional por parlamentares e autoridades dos três poderes. Aqui na frente do Congresso, no gramado, a banda do batalhão da Guarda Presidencial tocou o hino nacional, teve tiros, salva de tiros de canhão, e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, passou a tropa em revista. Depois, eles seguiram para o plenário da Câmara, onde finalmente os trabalhos foram iniciados. Esses trabalhos foram iniciados com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, entregando as mensagens do Judiciário e do Executivo para o Congresso Nacional. Essas mensagens que trazem as expectativas dos dois poderes junto ao Congresso. Vamos saber mais sobre como foi isso na reportagem. Do lado de fora do Congresso, os tradicionais 21 tiros de canhão e a revista As Tropas marcaram o início dos trabalhos do Poder Legislativo em 2020. Declaro aberta a sessão solene. E do lado de dentro, no plenário da Câmara, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, iniciou a sessão ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e dos representantes do Judiciário e do Executivo. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, entregou a mensagem do governo federal aos parlamentares. O texto, lido pela primeira secretária da mesa, destacou a importância estratégica do Brasil continuar o processo de inclusão na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e apontou também os avanços do país em 2019. Nossa taxa básica de juros, Selic, está em níveis mínimos históricos. A inflação sob controle. A Bolsa bateu sucessivos recordes e o risco Brasil diminuiu significativamente. Na mensagem enviada ao Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro pediu que os parlamentares coloquem em pauta projetos importantes para a economia do país, como a reforma tributária, a privatização da Eletrobras, a autonomia do Banco Central e o Pacto Federativo. As reformas continuarão. Nenhum governo nas últimas décadas no Brasil enviou reforma previdenciária, reforma do Pacto Federativo, estamos trabalhando na reforma tributária e estamos trabalhando na reforma administrativa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, apontou uma evolução da democracia nos últimos anos e destacou a importância dos poderes trabalharem juntos. Os líderes do parlamento também fizeram um balanço e apontaram a aprovação da nova Previdência e do pacote anticrime entre as principais ações de 2019 e voltaram a citar a reforma tributária como tema-chave a ser tratado no Congresso em 2020. A partir do trabalho conjunto do Poder Executivo, da Câmara e do Senado, outras importantes medidas estruturais, como a reforma tributária e a reforma administrativa. Bom, e essas proposições todas citadas durante a sessão, claro, repercutiram logo depois que a sessão acabou, quando as autoridades conversaram também com os jornalistas. O repórter Daniel Ito está lá no Salão Verde da Câmara e conta pra gente, então, mais detalhes sobre isso. Boa noite, Daniel. Boa noite, Mariana. Boa noite a você que está nos assistindo. O Congresso Nacional começou esses trabalhos de 2020, como você viu, com várias pautas prioritárias, entre elas a reforma tributária, essa reforma que prevê mudanças nos impostos e nos tributos. Além dela, também existem outras propostas de emenda à Constituição que devem ser votadas esse ano, como a reforma administrativa que propõe mudanças no funcionalismo público e também o Pacto Federativo que propõe mudanças na divisão de responsabilidades entre os municípios, os estados e também a União. Além disso, os parlamentares precisam ficar de olho em medidas provisórias que foram publicadas, estão vencendo e precisam ser votadas ainda este ano. Vamos conferir na reportagem.
O Senado Federal e a Câmara dos Deputados começaram o ano com 27 medidas provisórias na fila para serem votadas, como a MP que institui o 13º salário do Bolsa Família. Algumas delas estão há poucos dias de perderem a validade e já obstruem a pauta das casas legislativas. Mas o assunto que dominou esta abertura do ano legislativo foi a reforma tributária, que já tem propostas em análise no Senado e na Câmara. Por isso, uma comissão mista para analisar o assunto deve ser instalada na primeira semana de fevereiro. O governo federal também deve encaminhar uma proposta de reforma tributária ao Congresso Nacional. Há um compromisso do Congresso Nacional com a reforma tributária para que possa ser aprovada ainda no primeiro semestre. E a ideia é que já essa semana nós possamos avançar na comissão especial. Os presidentes devem decidir hoje, de hoje para amanhã, como será o andamento e a dinâmica dessa instalação. E eu acredito que a partir daí nós vamos ter aí uma dinâmica bastante rápida na comissão especial para que a gente possa avançar no texto da reforma tributária. Não houve nenhuma situação nos últimos anos em que uma proposta global tivesse sido votada. As mudanças que aconteceram sempre foram propostas fatiadas, não é? Vai ser uma disputa e a sociedade vai ter que estabelecer uma pressão para que, se houver essa reforma tributária, nós tenhamos realmente uma mudança para melhor, no sentido de justiça tributária. Bom, e hoje também foi dia de abertura do ano no Judiciário. Tradicionalmente, essa abertura por lá acontece pela manhã para que as autoridades do Legislativo e do Judiciário possam comparecer às aberturas dos respectivos anos. Vamos saber então mais como foi a sessão no Supremo Tribunal Federal hoje na reportagem. A cerimônia de abertura dos trabalhos foi conduzida pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, com as presenças do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de representantes da magistratura. É a oportunidade de reafirmarmos a importância do Poder Judiciário para o progresso do país e para o avanço da democracia. Em seu discurso, o vice-presidente Hamilton Mourão destacou o trabalho desenvolvido pelo Poder Executivo, reafirmando o compromisso com o Estado Democrático de Direito. A redução do número de desempregados e a aprovação da medida da liberdade econômica sinalizaram na direção de que o governo brasileiro pretende efetivamente materializar um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, a consagração dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que o Ministério Público continuará a atuar harmoniosamente com todas as instâncias do Poder Judiciário. O Ministério Público brasileiro seguirá cumprindo com firmeza sua vasta missão, e especialmente nas questões atinentes à busca do aprimoramento dos seus instrumentos para contribuir com a segurança pública e ao combate à macrocriminalidade, que infelizmente adentra o interior dos nossos estados, das nossas unidades da federação. Já Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, lembrou o rompimento da barragem de Brumadinho, que há um ano matou 270 pessoas em Minas Gerais. Além da reparação pelo passado, é essencial cuidar do futuro, fazer cumprir as leis ambientais, ampliá-las e aperfeiçoá-las, para que não sejamos uma sucessão de Brumadinhos e outros desastres causados pelo descuido e pela negligência. A pauta do primeiro semestre promete ser extensa. Até julho, o plenário do STF deve realizar 44 sessões. Dentre os casos pautados, destaco alguns para a ilustração. Diversas questões de natureza tributária, como os embargos de declaração relativos à incidência de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Política de preços mínimos para o transporte rodoviário de cargas. Distribuição dos royalties do petróleo. Diversas ações relativas a dispositivos da recente reforma trabalhista. Questões eleitorais, como diversas ações contra dispositivos da mini-reforma eleitoral, dentre outros casos.